Olá, eu, Francina, e as minhas colegas aí, a Bruna e a Gabriele, nós vamos fazer a apresentação aí do livro com o título Globalização e Interdisciplinaridade, parte 2 do capítulo 5, livros, textos e controle do currículo, do autor Júlio Torres Tantomé, da disciplina Tendência de Ensino-Aprendizagem, do professor Dr. Marcos Fernandes Sobrinho. O autor, ele traz aí uma crítica sobre os livros-textos dentro da instituição de ensino da Espanha. Então, os livros-textos e a cultura da controvérsia, né, ele tem por obrigatoriedade contribuir aí para a reconstrução crítica da realidade em que os estudantes estão inseridos. Então, existe uma vida cotidiana com muitas questões discutíveis e questionáveis, né? É impossível colocar vendas nos olhos de cada estudante. E por que as matérias e temas trabalhados nas instituições escolares possuem dimensões controversas? Santo Tomé relata que os livros-textos não ajudam aí os estudantes a pensarem criticamente sobre a realidade social. A sociedade é marcada aí por mudanças e conflitos a todo instante, e nessa perspectiva em conflitos, a sociedade existe distintas opiniões, valores, prioridades, interesses evidentes ou ocultos, e dentro da escola não é diferente. E nessa perspectiva, há o etnocentrismo, que é um fenômeno onde a sociedade julga sua cultura superior às demais, e impõe isso a outra sociedade, e caso isso não ocorra, há rejeições dessa cultura. E a gente tem vários exemplos, eu trago aí um dos exemplos, que é a exploração de povos africanos, né? E nesse conflito também existe o relativismo, aí é onde é um ponto de enxergar aí a verdade, a vida, a partir de múltiplos olhares, e não apenas de uma verdade. Então, são dois sentidos de observação diferentes, o etnocentrismo e o relativismo são diferentes nesse sentido. A multicultura e a pluling, né? A Espanha é um país aí de diversas culturas e em um espaço social de línguas diferentes, consequentemente, com muitas influências e realidades diferentes se misturando o tempo todo. Então, Santo Tomé afirma que essa diversidade contribui muito dentro da sala de aula quando há uma interação do mundo com a realidade desses alunos. E aí, como fazer essa educação ser crítica? Os estudantes não veem precisamente como uma tábua rasa para as instituições de ensino. Esses alunos chegam nas escolas com numerosas experiências, né, princípios interpretativos, preconceitos, expectativas acumuladas com o acúmulo de conhecimento que adquire aí da sociedade. Então, para essa educação crítica, há temas aí mais apaixonantes da atualidade, e para que faça complemento aí a esse conhecimento desses alunos, existem temas, né, como drogas, a delinquência e greves, né, o terrorismo, a energia nuclear, o desarmamento, temas sobre AIDS, a sexualidade, a fome do terceiro mundo, o aborto, o direito das mulheres, os conflitos linguísticos, né? Então, apoiando nessas atualidades, há numerosos professores aí que incluem em seus programas, né, questões controvertidas, aí buscando motivações para interesses aí relevantes desses alunos. Então, cada vez mais há professores que adotam essa prática, colocando aí temas polêmicos, discutindo juntamente com conteúdos durante as aulas para motivar esses alunos, e que eles possam trazer aí responsabilidade social, sendo aí um ponto essencial dentro das instituições de ensino. Contudo, nos livros-textos há várias distorções informativas, né, e de variadas funções, também de diferentes interesses. Geralmente, esses informativos são existentes aí com aspectos da realidade
ignoradas, né? As informações são convertidas em algo bem objetivo, a cultura é uma opção seletiva, evita temas conflituosos, né? A conclusão desses livros textos, geralmente, eles são finalizados, não dando espaço aí para que há um debate sobre determinados assuntos, e também há críticas sobre os conteúdos, muitas das vezes dos próprios estudantes, dos familiares desses estudantes, também os próprios documentos oficiais da educação traz essas críticas das distorções aí desses livros textos. E daí, como tornar, né, cidadãos e cidadãs ativos numa sociedade em que, em uma instituição de ensino em que os livros textos têm essas controvérsias, né? Então, existe a exibição de conteúdos culturais, né, preconceitos que impregnam a sociedade, que contribuem para a legitimação de desigualdades sociais. Então, se a escola apresenta a cultura sem reflexão, não contribuirá, não haverá contribuição aí para que os estudantes sejam cidadãos participativos e capazes de pensar por conta própria com responsabilidade, ou seja, acaba sendo um ato contrário de documentos oficiais aí da educação e dos professores em querer formar pessoas críticas. Os cidadãos também podem ser ativos com verdade, né, com verdade da autoridade, só que essa verdade, os alunos precisam ser estimulados a pensar, a investigar, a debater, não aceitar aí tudo que se diz, que vem do professor, ou que vem dos livros textos e do governo. O saber humano também faz parte dessa ativação, né, como cidadão, e esse saber humano só vai ter sentido se o conhecimento não for finalizado. Se ele for associado aí a pessoas distantes da realidade dos alunos, vai dar a ideia de inexistência, né, que só quem produz esse livro-texto é que tem conhecimento, acaba desestimulando aí essa busca de conhecimento desses alunos. E em uma sociedade em constante evolução, a visão única de conhecimento, ela pode atrofiar aí o pensamento crítico desses alunos, aí tornando cidadãos e cidadãs não ativos. Com tudo isso, existe aí o dogmatismo, que é o impedimento aí do desenvolvimento de pensamento crítico desses alunos. Eu trago aí como exemplo, três autores, né? O filósofo Russell, de 1968, ele diz que causas que contribuirão para a eclosão da guerra mundial, em uma carta à imprensa de agosto de 1914, apontava, entre outras, os interesses artificiais fomentados pelos comerciantes de armamento, bem como a cobiça e o ódio nacional, estimulados por uma horrível literatura de glória e por todos os livros, textos de história que contaminava a mente das crianças. A gente pode perceber aqui que a ganância econômica, né, dentro dos livros de história, e havia também uma alimentação de ódio entre essas nações. Wolfgang Meyerfeld, ele fala também em seu livro-texto de Ciências Sociais, e especialmente em suas dimensões históricas, que propagam conteúdos com importantes distorções informativas, enquanto Suzanne de Castel, em 1990, ela comprova em suas pesquisas que os estudantes têm grandes dificuldades para compreender as exposições que devem ler nos livros textos. Então, Satomé, ele disse que se revirasse os livros durante o regime franquismo, encontraríamos aí resultados em que a produção dos livros-textos era simplesmente para moldar ideologicamente a população. Então, nós podemos ter comparações e reflexões sobre esses livros-textos, né, e o qual aí serve apenas para passar os exames, e qual o sentido de aprender? Sem nenhum sentido. Esses livros-textos também nunca são encontradas explicações sobre escolhas que realiza o livro, ou seja, falta justificativa, falta
saber de onde o assunto que está nesse livro, o texto surgiu, ou de que foi o surgimento dessas informações. Falta de referências, ou seja, onde está a verdade, quem escreveu a determinada informação. Há também autoridades anônimas, ou seja, para que o processo de aceitação aconteça e pronto. Há também frases impessoais, onde serve para a existência de consenso no conteúdo dessa declaração. Então, Santo Tomé deixa evidente que os livros possuem uma linguagem que impede aí o pensamento e a reflexão crítica para adquirir conhecimento real do contexto social. Por que questionar o livro-texto? O autor vem tratando sobre o livro-texto, né, como um recurso amplamente utilizado nas escolas, apresentado como fonte confiável e neutra. O autor propõe uma crítica. O livro-texto, ele reproduz relações de poder e limitação pedagógica crítica, porque como a Francina veio explicando anteriormente, o livro-texto, ele é tido nas escolas como uma verdade inquestionável, confiável, neutra. E ele propõe essa crítica, por quê? Porque ela faz essa reprodução de poder e também vai limitar a ação do professor. Pode passar. O professor perde o protagonismo. Assuntos selecionados no livro-texto são oferecidos aos professores e alunos como conhecimentos absolutos e acabados. Não integram as dimensões de conflito, como a Francina falou, relações da questão da religião, da sexualidade, relações das etnias, não aborda esses temas, esses conhecimentos, e também é um conhecimento do livro-texto que está lá como uma verdade absoluta, né? Um conhecimento que tem fim, né? Acabado. E ele também, o autor Santo Tomé, vem relatando, né, que sua abordagem do livro-texto afirma a informação como algo inquestionável, lógico e racional, fazendo com que outras vias de ideias diferentes sobre tais questões sejam vistas e criticadas como pensamento irracional. Então, tudo que não está escrito naquele livro-texto não é abordado em sala de aula com o aluno, com o professor. O aluno não tem, então, esse senso da criticidade, de saber de onde surgiu isso, quem que são os envolvidos, não tem, assim, um outro ponto de vista, né, sobre aquele assunto. Aí está falando sobre o professor, a perda do protagonismo, né? Por quê? O manual, ele substitui parte do conhecimento e decisões do professor. O livro-texto, ele vem, então, abordando como se fosse um manual com regras e instruções que o professor tem que seguir. Então, ele fica muito engessado naquele livro-texto, naquele conhecimento que está escrito, descrito, e que ele tem que repassar para o aluno daquela maneira. Então, essa prática docente fica muito engessada. Por quê? Porque ela é baseada nesse livro-texto. E nós temos aqui, o autor, ele vem fazendo esse comparativo do livro-texto como texto sagrado. Uma comparação com a Bíblia, né? Assim como a Bíblia para a igreja, o livro é visto como incontestável na escola. O que está descrito no livro-texto, naquele manual, o professor tem que passar para o aluno, tem que trabalhar isso em sala de aula com o aluno, e como uma verdade absoluta,
sem questionamentos sobre aquilo que está escrito lá. E os alunos, eles aprendem a reproduzir e não a questionar. Porque os alunos, eles vão, então, memorizar aquilo que o professor está passando, que está de acordo com o manual do livro-texto, e o aluno, ele vai só fazendo aí a absorção passiva desse conhecimento. Não indaga aí num questionamento, num pensamento crítico do aluno. Então, a escola, ela reproduz uma lógica doutrinadora e não investigativa. Ela reproduz essa lógica doutrinadora porque ela utiliza esse texto, esse livro-texto, como uma verdade incontestável. E ela não trabalha com o aluno aí criticamente, como que ele vai, da onde que surgiu aquilo que está escrito, aquela história, de onde que surgiu, quem que são aqueles protagonistas. Tem algum outro ponto de vista diferente desse? Então, essa escola vai aí perdendo essa questão da lógica da investigação. Pode passar, Francina. Dando continuidade ao que as minhas colegas falaram, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo. E segundo o autor, Saint-Thomas, o currículo ele deve partir do ponto de vista dos alunos e professores, ou seja, das experiências, das necessidades, dos problemas. O ponto de partida deve ser a vida dos alunos e dos professores, ou seja, seus problemas, necessidades, os seus interesses e as suas experiências. Isso vai significar que a escola precisa dialogar com a realidade dos estudantes, valorizando o que eles vivem fora de sala de aula, para que o aprendizagem realmente faça sentido. Sem isso, o aprendizado vai ser apenas uma transferência, não realmente algo que vai ser concretizado na vida do estudante. Saint-Thomas, ele também vai criticar a separação rígida entre as disciplinas escolares. Ele vai defender que o conhecimento ele deve ser integrado, porque a realidade ela não está dividida em matérias. Ele fala que um currículo integrado permite superar a fragmentação do saber e construir para uma formação mais crítica e comprometida com a transformação social. Ou seja, o currículo ele deve promover conexões entre os conteúdos para ajudar o aluno a entender de forma mais completa e crítica as suas necessidades. O autor, ele também fala sobre o papel do professor nesse processo. Para ele, o professor ele deve ser mais que um transmissor de conteúdo. O professor precisa promover um pensamento crítico dos alunos. Ele precisa colaborar com os outros professores para planejar as aulas integradas e mais significativas. Ele ressalta que o professor ele deve ser um intelectual comprometido, capaz de organizar as atividades e conhecimentos que contribuam para a leitura crítica do mundo. Ou seja, os profissionais eles não devem se manifestar de formas individuais. Esse individualismo deve deixar de existir para dar lado a uma organização de aulas mais integradas, colaborativas, para, de fato, ter uma aprendizagem significativa. Outro ponto importante é o currículo, que ele não deve ser imposto de cima para baixo. O Saint-Thomas, ele defende que o currículo deve ser construído com a participação de todos. Quem são esses todos? Os alunos, os professores, os pais e a comunidade. Ele enfatiza que a escola se torna um espaço mais democrático, respeitando a diversidade, vai contribuir para a justiça social se o currículo for imposto não acima dos alunos, mas sim como algo que ajude eles a realmente ter esse produto, essa participação em todos os agentes envolvidos. É uma frase de Saint-Thomas que o currículo deve ser produto da participação de todos os agentes educativos, e ele deve estar orientado por valores democráticos, sociais e culturais. Conclusão. Em resumo, o autor vai nos mostrar que o currículo ele precisa ser transformado. Ele deve ser
interdisciplinar, ele deve partir da realidade dos alunos, ele deve envolver todos os autores da escola, ele deve promover uma educação crítica, libertadora. E uma frase que ele ressalva na sua última parte do capítulo que nós lemos, que nós estamos apresentando, é que é necessário repensar os projetos educativos de forma mais crítica e participativa. O currículo pode e deve ser um instrumento de transformação social, não algo que seja imposto, mas algo que auxilie os seus alunos em suas particularidades e diversidades, sendo integrado, porque a vida não é dividida em matérias. Então, ele ressalta isso como uma prática libertadora e democrática do ensino. Nossas referências.